Boa tarde, meu nome é Pedro Larry. Eita, aqui, agora tá certo. Meu nome é Pedro Larry, eu sou da turma SC01. Eu vim aqui apresentar um trabalho sobre Árvore B, a minha implementação. Antes de poder começar a falar dos códigos, das estruturas em si, eu tenho que falar do cálculo do Mzão e do Mzinho para poder realizar esse trabalho. Esse cálculo serve para determinar o número máximo e mínimo de chaves que um nó pode ter. E esses valores vão depender do tamanho do nó, da árvore e do tamanho total do disco. Então, assim, o tamanho do nó, que eu expliquei aqui detalhadamente, foi calculado em 68 bytes. E o tamanho do bit da página de disco, como o professor determinou, é 4 kilobytes. Então, fazendo essa divisão, deu 58 ponto alguma coisa, que na verdade é 58. Porque, enfim, eu não posso dar parte de um espaço que eu não vou conseguir utilizar. E, enfim, aqui já começa a apresentar o meu código. A estrutura do nó é essa aqui, em que vai ter um ponteiro para filhos, para pai, um int que vai sempre vai estar determinando a quantidade de chaves daquele nó, e esse produto vai ser um vetor de uma struct. Ou seja, toda vez que eu mexer com o produto, eu vou estar mexendo tanto com o código do produto, quanto a quantidade que está armazenada ali naquela struct. Então, a mesma informação sobre um produto, e foi isso que me ajudou a fazer bastante, a fazer as manipulações. Aqui, enfim, setando um nó novo, padrão, criando e zerando tudo. Aqui é uma função que determina só se é folha ou se não é, e dependendo se é ou não é, vai retornar o inteiro, diferente. Aqui é uma função recursiva escolhe filho, que no caso ele vai determinar qual que vai ser a inserção mais apropriada. Ele vai escolher qual vai ser o ponteiro certo. Aqui tem duas funções, a dividir filho e tem a dividir raiz, logo mais embaixo. Elas são diferentes porque, assim, eu vou passar primeiro para a raiz para depois falar dessa de cima. A dividir raiz, que é essa que está na tela agora, ela precisa dividir uma raiz, né? Então ela vai ter que criar dois novos nós. Então, em vez de criar dois novos nós e começar a manipular e jogar um número para a raiz, enfim, tornar as coisas mais complicadas, porque acabar tendo que usar ponteiro para ponteiro nesse processo, eu decidi pegar os números que estão do lado esquerdo, do lado direito, no caso o índice 0 e o índice 2, criar um nó para cada, e o único número que restou no meu nó, eu jogo ele para a esquerda e ele se torna a raiz. Eu só faço alternar os ponteiros. Isso facilitou bastante a parte lógica, que eu acho que é a parte que mais complicou desse trabalho. E, enfim, aqui quando eu vou dividir um que não é raiz, que é só o filho, fica mais fácil porque eu só tenho que criar um bloco novo, um nó novo. Então eu só criei o da direita. E essa é a diferença entre esse e o dividir raiz. Tá, agora eu vou passar das duas. Vou para as funções auxiliares, que são as mais simples também, né? Simplesmente verifica se o nó tem que ser dividido em raiz ou se ele não é. Aqui é uma função para na hora da inserção, quando eu tiver que colocar um número novo, esse vetor continuar ordenado. Inclusive, deixa eu logo apagar porque só está tomando espaço isso aqui. Ok. Aqui é a função recursiva de busca. O que é mais importante de comentar nessa função, é que ela utiliza um loop para percorrer as chaves do nó e vai determinar também qual o índice do filho que vai ser percorrido recursivamente. Caso a chave que eu desejo ela venha a ser encontrada, o nó ele vai ser retornado, e caso não, a função é chamada recursivamente, só que dessa vez no filho correto. Então, se o nó atual for nulo, também ele vai retornar nulo. Aqui
uma função simplesmente para achar o index certo, porque às vezes eu quero buscar, quero achar o valor, mas eu só acho um nó através daquela outra função, então tem que saber também qual que é, vai ser o 0, 1 ou 2, que tanto é que aqui é menor que 3, que vai ser o que eu estou buscando. E essa função só faz isso. Aqui é o procedimento auxiliar, chamado... É porque, na verdade, tem dois inserir, né? Tem um inserir valor e tem um inserir de fato. O que eu chamo na função main é um inserir. Sempre vai ser só ele. O inserir valor, ele vai ser uma função auxiliar, só para não deixar aqui muito grande, enfim, deixar um código gigantesco. Essa vai ser a função auxiliar quando eu precisar, quando eu estiver certo que ali é o lugar de inserir um valor. Então, é exatamente isso que ele faz. E é isso aí. Aqui é a função imprimir, e tem dois imprimir diferentes, porque esse imprimir primeiro aqui, eu usei principalmente para conseguir visualizar a árvore no momento que eu queria entender se ela estava funcionando certo, se ela não estava. Mas eu também deixei no código para no momento de inserção ela ficar disponível para a visualização e também ver se as coisas estão dando certo ou não estão. Mas já esse aqui é diferente, esse aqui é o imprimir relatório, que ele já tem uma função de separar vendas e separar devoluções, que é isso que o trabalho pede ao final. Ele pede que imprima o relatório de tanto de vendas quanto de devoluções. Então esse aqui vai ser... E detalhe, só vai imprimir caso tenha. Se não tiver, ele não imprime. Ele vai simplesmente ficar em branco, ele não vai realizar nenhuma tarefa. Aqui é para determinar a quantidade de chaves que vai ter em um nó. Aqui, essa função, na verdade, ela está aqui, mas ela não foi usada no código. Por quê? Porque para demonstrar as operações em si, eu achei muito mais fácil também, fazia mais sentido utilizar, inserindo no teclado e vendo o que vai acontecendo. Porque a partir do momento que eu uso o preencher aleatório, que eu preencho a minha árvore de pedidos não, a minha árvore que eu chamei de estoque. A partir do momento que eu vou preencher nessa minha árvore de estoque, ela se torna um código muito grande e fica até meio difícil de visualizar. Eu vou fazer com os dois no final das contas. Mas primeiro eu vou fazer via teclado e depois eu vou fazer com essa função aqui, preenche aleatório. E aqui já parto para a main. A main ela vai ter um switch case que ela vai pedir ao usuário o que ele quer fazer. Então, para a gente visualizar isso aqui certinho, eu vou já executar o código. E é assim que fica. Enfim, tem a opção de sair, fazer aquisição de medicamentos via teclado, nesse instante, porque a função preenche aleatório está sob comentário e, enfim, aqui vai ser via teclado, como eu falei. Aí tem, depois que eu vou adquirindo produtos e remédios para o meu estoque, eu posso imprimi-lo. Se eu quiser fazer a venda de medicamentos, ele vai verificar se tem no estoque, se tiver ele faz a venda e passa para uma nova árvore venda. Aqui é a devolução de produtos, que eu só consigo devolver, é lógico, o cliente só vai conseguir devolver o produto se a empresa tiver vendido. Então, ele vai procurar não na de estoque, mas na de venda. E aqui é o relatório completo que é pedido no trabalho sobre as vendas e as devoluções. Então, vamos lá. No meio de tudo, a loja precisa ter remédios, né? Então, eu vou apertar 1 para fazer a aquisição de medicamentos. Ele vai pedir o código e depois vai pedir a quantidade. Então, o código eu vou usar simples. 1, 2, 3. Eu vou querer 5. Vai ter o 2, 3. Opa. Vou fazer a aquisição de novo. O 2, 3, 4. Eu vou querer 10. E agora eu vou pedir para ele imprimir como é que está o estoque. Então eu vou apertar 2 aqui. E ele imprime bem aqui nessa região. Ó. Por enquanto só tem um nível 0, só tem a raiz. Porque eu só peguei 2 produtos diferentes e ele fala quanto tem unidade de cada um. Então eu vou continuar fazendo isso para ter mais do que só a raiz. E ver como é que vai ficar essa árvore. Então eu vou fazer aquisição de 3, 4, 5 e 13. Aquisição de 10 e vou querer 102. Ok.
Aí eu vou pedir para ele imprimir. Então, assim, tá como eu tô falando, ó, eu fiz poucas aquisições, mas mesmo assim a impressão ela já fica um pouco bagunçada. Então, quando eu peço para fazer aleatoriamente com muitos dados, fica difícil de ler mesmo. Então aqui eu acho que fica legal, porque, enfim, nível 0 só tem um, que aqui vai ser a raiz, né? E nível 1, no caso, é o 10 e o 123 e o 355. Ele fala direitinho quanto tem em unidade. Então essa parte funcionou bem bacana. Aí agora eu vou fazer a venda de medicamentos. Vou apertar 3 aqui. Ele pede o código e eu vou falar. É o código 123, por exemplo. Eu vou querer 10 unidades. E ele fala, não tem isso tudo no estoque. Vou fazer de novo o mesmo pedido, só que dessa vez com um número menor. Que assim ele demonstra que funciona. Venda de medicamentos. Vou pedir 123, eu vou pedir só 2. Aí é realizado com sucesso. Então mostra que essa relação de árvores está funcionando legal também. A única que está faltando demonstrar vai ser a de devolução e logo após o relatório. Então vamos lá, devolução. O que eu acabei de vender foi a 123. E eu vou pedir para devolver 1. Operação bem sucedida. Vou pedir o relatório aqui. Ele me fala, a quantidade de produtos vendidas é só do 123. E as devoluções também é do 123, porque eu usei o mesmo produto, só que um deles eu devolvi. Pedi 2, devolvi 1, então tá certo. E acredito que é isso. O código tá funcionando. Acredito que o objetivo final do trabalho era esse. E, enfim, muito obrigado.